Pois é, e o setor produtivo está em compasso de espera para o tarifaço de Donald Trump. O nosso entrevistado é o professor especialista em agro e fundador da Harvard Agrobusiness School, Marcos Fava Neves. Tudo bem, professor? Como sempre, obrigado pela atenção, por atender a Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Um prazer estar com vocês, viu? Prazer é nosso. Bom, a gente estava ouvindo aqui as nossas comentaristas falando sobre, se é que a gente pode chamar de rame político, o que vai acontecer daqui a 11 dias, mas o setor produtivo quer informações práticas, quer saber efetivamente o que vai acontecer daqui a 11 dias, porque não tem como projetar absolutamente nada, compra e venda de produtos, fazer encomendas ou receber encomendas. É possível arriscar algum palpite sobre os próximos dias, apesar de toda a movimentação da diplomacia brasileira, mas isso depende de um outro país e de questões políticas aqui do Brasil, professor? Pois é, Thiago, olha, o Brasil vinha vindo bem. Nós somos vendedores de comida para o mundo, né? Cada vez mais importantes. E a nossa estratégia, Thiago, era voar abaixo do radar. Era não ser percebido e continuar vendendo o produto para os países todos. Aquela primeira planilha que ele mostrou, que nós estávamos com 10%, foi muito bom para nós. Mas aí de lá para cá a coisa se deteriorou e ficou muito complicado agora. Tem alguns setores que vão sofrer demais. Por exemplo, o setor de café, o setor de carne bovina, o setor de suco de laranja, Thiago, eles conseguem estocar um pouco os produtos, sabe? Mas aqueles que estão com produtos perecíveis, né? Por exemplo, frutas, tilápias, e são empresas que exportam e os Estados Unidos são seu principal comprador, esses vão ter uma tragédia, sabe? Fruta, mamão, manga, tudo isso daí. O ideal para nós agora era tentar postergar esse prazo, dizer que o Brasil não está preparado ainda para a negociação, como nós não estamos, citar a questão da destruição de trabalho, destruição de produtos, né, num ambiente hoje mundial onde você ainda tem fome, quer dizer, tem que ir pelo argumento social e o argumento econômico e ficar em silêncio. Nós somos um chihuahua lutando contra o pitbull. Não é para latir agora tem que ficar quietinho, pedir prazo e tentar contornar as coisas aí para evitar um desastre maior. Se ele dobrar a aposta por conta de uma reação nossa exacerbada, que não é para ter, vai ser muito pior, né? Então, nós estamos muito preocupados. O setor privado está extremamente chateado com isso, está triste, porque a gente vinha vindo muito bem, conquistando o mercado americano cada vez mais com os nossos produtos, e aí nós que éramos para voar abaixo do radar, de repente metemos a cabeça para cima, né? A gente sabe que o presidente americano tem uma rejeição muito grande aos BRICS, e aí fomos nós lá ainda falar do BRICS, falar da moeda alternativa ao dólar. Tem a questão do nosso ex-presidente também, quer dizer, nós demos azar que está misturando a economia com a política, e aí agora nós ficamos o pior da fita. Nós estávamos o melhor, com 10% apenas, e ficamos o pior. Professor Marcos Fava Neves. Muito triste, Thiago. Perfeito. Professor, eu vou passar a palavra agora para a Deise Silcari, que faz a próxima pergunta, já a Dora Kramer também. Dora, perdão, primeiro você. Desculpa. Professor, boa noite. Eu queria saber, o Brasil, principalmente o setor do agronegócio, ele se beneficiou nos últimos anos, a gente poderia dizer, de uma certa neutralidade, né, em relação aos Estados Unidos. O senhor mencionou agora algumas áreas que o senhor percebe que são mais críticas agora em relação a esse tarifaço do Trump. O senhor enxerga algumas medidas diplomáticas ou estratégicas e econômicas que possam, de alguma forma, remediar isso, além de, como o senhor falou, torcer para que se postergue esse prazo? Mas existe alguma forma na diplomacia para que a gente possa, eu não digo reverter esse tarifaço, mas diminuir as consequências dele para o Brasil? Bom, primeiro que a gente não estava muito preparado, nós não temos até um time, né? Quem é que tem que ficar à frente disso daí? E existe uma forma, sim, eu acho que muito criativo seria se nós tivéssemos o apoio das empresas americanas que compram os nossos produtos. Por exemplo, quem compra suco de laranja são os maiores engarrafadores mundiais, a Coca, a Pepsi. Quem compra café é a Starbucks e a própria Nespresso, outras empresas americanas. Quem compra carne bovina são os grandes supermercados. Então, o certo agora era nos aproximarmos da classe empresarial americana, que será prejudicada, até porque em alguns produtos eles vão ter inflação no mercado interno.
e esse pessoal, esse grupo, nos ajudar nessa postergação para que se possa entender efetivamente e verificar que produtos, principalmente esses que são perecíveis, que vão ser destruídos, isso é ruim para o consumidor americano, ruim para o produtor brasileiro, ruim para o trabalhador aqui dessas empresas. Então, esses daí seriam os primeiros que eu acho que, em virtude da perda do produto, você não tem como estocar, não tem como aguardar um prazo, seriam os primeiros a serem negociados. Mas eu teria um grupo empresarial do Brasil com um grupo empresarial americano achando os canais para chegar no presidente dos Estados Unidos e pedir essa postergação de prazo. Professor Marcos, agora a pergunta de Dora Kramer. Dora? Boa noite, professor. Eu fico aqui me perguntando, já vou lhe perguntar, mas primeiro eu quero dizer o que eu fico me perguntando, se as empresas americanas vão ter tutano para enfrentar lá internamente o Trump, né? Que é aquela pessoa delicada, gentil, uma gracinha. Então, fico aqui me perguntando se as empresas americanas vão comprar essa briga. Mas, o que eu queria saber do senhor é como o senhor vê, porque hoje a gente teve 3 tipos de declaração. Presidente Lula dizendo que a guerra pode começar quando ele der a resposta ao Trump. O ministro Rui Costa falando em retaliação. Temos de retaliar, disse ele. E o ministro da Fazenda dizendo, temos um plano de contingência, não abandonaremos a mesa de negociação. Quando a gente pega esses 3, que são pessoas da maior relevância, o que a gente pode depreender do caminhar dos acontecimentos daqui em diante? Dora, me permita aqui uma brincadeira. Primeiro, quando o Pitbull olhou para o Chihuahua e ameaçou pegar ele, o Chihuahua tem que se fazer de morto. Ele tem que deitar no chão, ficar quietinho e ver se o Pitbull esquece ele. Se ele ficar latindo e enervando, pior vai ser. Mas eu acho que essas empresas, voltando ao teu primeiro comentário, elas têm todo o interesse não de enfrentar o Trump, mas de explicar para ele o que vai acontecer com o mercado americano, por exemplo, de café, que é altamente dependente do Brasil, com o mercado de suco de laranja, quer dizer, esse produto vai ter um aumento na gôndola de 30% a 40%. E ele volta atrás quando ele percebe que vai haver um prejuízo para o mercado americano. Nós estamos acompanhando agora, só para citar um exemplo, que ele está voltando atrás em relação à política migratória lá no Arizona, lá na Califórnia, do pessoal que entra todos os dias do México para colher, né, os hortifrutis americanos, que são todos produzidos lá, né, os hortícolas, e está perdendo produção por conta dessa dificuldade. Recentemente ele deu uma declaração que vai rever a dificuldade desses trabalhadores entrarem nos Estados Unidos. Então, eu acho que é muito racional, não é enfrentando. Ele é um homem de negócios, e se outros homens de negócios explicarem para ele que os Estados Unidos também perdem, eu acho que é uma estratégia para tentar postergar isso e depois, na diplomacia, tentar resolver. Acho que esse é um ponto muito importante, mas para nosso azar misturou a questão política, que não é de solução do executivo, com a questão econômica, né, que é mais de solução do executivo. Então, nesse momento, a pior coisa que pode acontecer para o Brasil é dobrar a aposta. Como eu falei, o Chihuahua agora tem que ficar quietinho, chorar, se fazer de morto, ficar ali no cantinho para ver se o Pitbull esquece um pouco e deixa ele permanecer ou caminhar ou fazer alguma coisa, né? Ô professor, só mais uma questão sobre os produtos brasileiros, porque desde o início dessa ameaça do tarifaço de Donald Trump, surgiram as informações que os Estados Unidos também seriam severamente prejudicados por causa disso. Qual é a dimensão disso? É possível já, depois de alguns dias desse tarifaço anunciado, mas ainda não em vigor, o que é possível já saber que para os Estados Unidos também os prejuízos que devem ocorrer? Olha, Tiago, veja só, na questão da carne bovina, as empresas que colocam a nossa carne nos Estados Unidos, elas também têm originação em outros países. Então, com alguma perda de margens, provavelmente elas vão substituir a produção brasileira pela argentina, uruguaia, e colocar isso lá no mercado americano para não perder as vendas, mas isso vai ter alguma questão de margem, algum sacrifício aqui no Brasil para o pecuarista brasileiro, mas elas vão conseguir colocar o produto e como está faltando carne no mundo, o Brasil está batendo recordes de exportação, a nossa carne vai então para outro mercado. No caso do café,
Como ele é um produto que não é perecível, você consegue estocar. Nós estamos colhendo agora e dá para segurar um pouco e, eventualmente, vai mais café do Vietnã, café da Colômbia, de outros países lá para o mercado americano, e o nosso vai para outros mercados, porque também, coincidentemente, o café está em falta no mundo hoje. A demanda está maior que a oferta, por isso que o preço está alto. A mesma história para o suco de laranja, só que aí é mais complicado. Por quê? Não tem outros fornecedores. O Brasil domina praticamente 80% do mercado mundial de suco de laranja. Então, nesse caso especificamente, eles vão ter lá inflação no mercado interno. Já é um produto que está caro por conta do problema de doença na Flórida, né? E essa questão toda que o Brasil teve de clima também, mas nesse eles devem sofrer. E outros produtos menores que a gente não fala tanto, mas que vão desaparecer das gôndolas lá, como é o caso da nossa manga, mamão papaya, frutas, né, limão, tilápia. São empresas que se organizaram para vender para o mercado americano, como eu citei aqui para vocês. Essas vai ser uma tragédia, porque para você pegar, vamos dizer assim, você montou uma fábrica de tilápia, 60% você vende para os Estados Unidos. Você não consegue virar esses 60% e desenvolver o mercado europeu, o mercado asiático de uma hora para outra. Então, para essas empresas, realmente vai ser uma tragédia. Mas, mais uma vez, ganhar tempo agora é a melhor coisa que a gente pode conseguir, e a estratégia do Chihuahua quietinho contra o Pitbull. Essa é a minha visão do problema que a gente teve, lamentavelmente. Professor Marcos Fava Neves, especialista em agro, como sempre, obrigado pela gentileza. Volto sempre, professor, um abraço. Um prazer, obrigado.